Olá, pessoal, boa tarde. Iniciando aqui mais um podcast Consciência Leve, Divertida, com grande facilidade, alegria e glória. Hoje o nosso convidado aqui, que eu vou estar entrevistando com muito prazer, é o Rodrigo Dantas, que está chegando aqui. Oi, Rodrigo, dá um abraço na galera aí, bem-vindo. Salve, pessoal, leve e divertido. Bora somar com vocês. Gratidão, gratidão, Mal, gratidão a toda a equipe Access por montar essa estrutura para que a gente possa chegar através de novos caminhos e novas possibilidades a pessoas que nesse momento gostariam mais de um áudio, pessoas que gostariam de um vídeo. É muito legal a gente poder não excluir nada e incluir mais, né? Gratidão, Mal. Isso vai ficar disponibilizado depois no Podbean, depois no YouTube. É muito bacana essa possibilidade de poder acessar. Nós estamos aí criando mais e mais possibilidades diariamente, né, Rodrigo? Sim. Eu queria lembrar que quando eu estava aqui me preparando para entrevistar você, eu estava lembrando quando eu te conheci na minha segunda classe de 3 dias de corpo com a Cass. Eu tinha acabado de me tornar CF, estava a caminho da Costa Rica para um avançado, e o pré-requisito era 3 dias de corpo, e a gente se conheceu lá nessa classe incrível, numa energia muito gostosa. De lá para cá, quanta coisa mudou, né, amigo? Uau, né? Bastante. Eu achei incrível, né? Que eu tava. Isso foi em 2018. 2018, eu em novembro de 2017 eu tinha me tornado um facilitador de barras de Access e já sabia que a história do CF era algo que seria incrível na trajetória, né, Mal? E aí eu lembro que isso foi em abril, maio, foi mais ou menos isso. Abril, o avançado foi em maio, foi abril, É isso aí, daí te conheci lá e foi super bacana quando você me falou assim, eu estou quase concluindo os meus pré-requisitos. Eu falei, caraca, é possível, é real, tem alguém abril eu já estava, cara, porque foi março de 2018, eu já fui para lá como CF. Foi, já estava lá como CF, estava começando a dar aula, tinha dado uma no Rio de Janeiro, uma em Floripa, aí veio essa ideia, o avançado de corpo me chamou, e o pré-requisito era mais 3 dias, aí eu ia fazer em fevereiro, mas a classe de fevereiro foi cancelada, e aí mudou, e fui na pergunta, expandiu a QES, e que leveza que foi aquela classe, né? Foi a primeira vez da QES no Brasil, né? Foi muito legal aquilo, né? Uma energia incrível. A QES é uma energia de acolhimento e a classe de 3 dias de corpo é uma classe de 3 dias de corpo, né? Quem já fez sabe do que a gente está falando. Quanta coisa legal, cara. Nenhuma é igual à outra, né? Eu acho que eu já fiz umas 5 classes dessa e cada vez é diferente, vai criando mais e mais e mais a cada dia. Uau! O que você traz para a gente aqui, leve e divertido? Como vamos nos divertir agora no horário de almoço com todo mundo? Não, incrível. E sabe que quando eu falei do título, né? O corpo e as entidades tem muito a ver com isso que você está puxando, que tem o aspecto do corpo, né? Bom, a minha formação inicial é em fisioterapia, então uma coisa que eu sempre gostei é estudar e falar sobre o corpo, né? Fui professor de neuroanatomia, fui professor de neurofisiologia, neurociência, né, dos aspectos da neurologia. Então, uma coisa que sempre me encantou muito foram as coisas pertinentes ao corpo e as habilidades que o nosso corpo tem. Né? Então, descobrir os caminhos, como funciona o cheiro, o sabor, como é que é decodificado isso tudo, e algo que sempre me chamou muitão, assim. O corpo é um laboratório que a gente anda com ele todos os dias, é uma indústria química que a gente anda com ele todos os dias. E uma das coisas que também sempre teve presente comigo, até como aluno na graduação, hospital, parte de fazendo internato, essas coisas todas aí, o que eu percebia era a minha habilidade, que eu não tinha muita consciência do que era, de captar coisas antes delas acontecerem. Então, é como se fosse mostrado como ia ser a conversa com o meu paciente no leito de UTI, numa enfermaria, os meus alunos. Então, era muito curioso isso. E eu comecei a notar que quanto mais eu mergulhava no sistema nervoso, eu percebia mais coisas, né? E logo que eu entrei em Access, que eu falei assim, caraca, eu não sou o único esquisito nesse planeta, porque até então eu não podia falar para a comunidade científica
que eu sacava essas coisas. Não é? Até porque, como é que eu vou explicar esse negócio, né? Como é que eu vou explicar que eu estou vendo coisas alguns minutos antes, ou às vezes até um dia antes da coisa acontecer, às vezes até um pouco mais, e isso era uma coisa que estava sempre presente. Mas como desde criança foi assim, para mim era normal. Assim, é igual você olhar para o céu e você não vai ficar falando todos os dias para as pessoas assim, olha, caraca, o céu é azul, né? A não ser que você more na Inglaterra, que está assistindo a gente, que às vezes a coisa é precisa. Enfim, brincadeiras à parte. Então, quando eu olhava, eu percebia isso e eu começava a trazer em sala de aula como aluno, e eu contava algumas coisas que iam acontecer na classe. Alguns alunos falavam, nossa, você já fez essa aula antes? E aí eu comecei a perceber que eu era meio estranho, né? Eu era meio esquisitão ali. E aí é aquele momento que talvez, né, quem estiver ouvindo a gente aqui, talvez possa até compartilhar disso também. Você acaba se fechando para não falar muito sobre isso. Até Sobre porque... perceber, sobre, né? Porque nós trabalhamos muito essa história do perceber, mas aí vem um julgamento muito grande, né? Eu Exato, tenho assim, Mal. essa noção que você trouxe ali. O meu segundo curso, eu comecei com Química e depois fui para Educação Física. Olha Na aí. Educação Física, eu curtia muito a parte dos estudos, a Sim. parte que a gente chama de bacharelado. Então, as matérias de anatomia, as matérias de Incrível. cinesiologia, de movimento, aquilo tão Sim. interessante, as amostras e as pessoas. E eu acho muito, muito bacana que hoje a gente tem tanta consciência do nosso corpo, tanta presença do nosso corpo, que nós sempre tivemos, só que fica meio que escondido. Você sabe aquilo, mas só não quer lidar, né, amigo? Exato, Mal. E aí eu comecei a notar que eram habilidades que eu usava em consultório, sabe? Tanto em sala de aula como professor e consultório para atendimento, era uma habilidade. Eu usava e o consultório tinha sempre gente, né? Eu nunca tive problemas em relação a isso ou questões em relação a isso, até porque o boca a boca, né, vai expandindo. E era uma habilidade que eu usava. Quando eu conheço a Access, é como se abrisse um espaço do perceber, que é o que você falou. É como se organizasse na minha mente racional que aquilo era possível sim, que é uma habilidade que estão para as pessoas. E aí eu comecei a treinar mais isso. E desde que eu fiz a minha primeira classe de corpo, que foi com o Haris Omanovic, que foi em fevereiro de 2018, né? Logo depois a gente se encontrou com a Kes em abril. Isso. Algumas coisas mudaram, né? Então, do tipo, ficou mais a flor da pele, a captação, a percepção do que estava rolando ali. E eu comecei a me divertir mais com isso, né? Eu lembro daquela classe que a menina voltou a escutar, cara, que ela tinha um negócio. Foi, Foi muito lindo aquilo, né, cara? Uma foi. facilitação incrível. Isso é muito bacana, né? Essas coisas que a gente fala assim, não tem jeito nessa medicina, não tem aquelas coisas que não aparecem em aparelho nenhum. Isso é muito divertido, né? E as consciências vêm, as liberações vêm, isso é muito legal. Sim, elas vêm à tona, né? Até porque a classe é sobre o receber, né? 3 dias de corpo é esse treino sobre você abre para perceber, e quanto mais você está presente e percebe, mais você se abre para receber. Então, eu falo que é uma das classes de transformação para o mundo das pessoas, né? Várias e várias pessoas aí começam a ter uma melhoria nos atendimentos, inclusive com mais clientes, depois que fazem essa experiência, igual você falou. Puxa, a gente derruba os nossos julgamentos e, de repente, a audição da menina que estava na classe, pum, né, ela se mostra. E aí, Mal, você sabe que até o título daqui, né, é sobre, inclusive eu tenho levado para a audiência, falando assim, talvez a questão emocional das pessoas ela esteja lábil nesse momento planetário, sabe? O lábio é que às vezes você acorda de um jeito, na metade da manhã você está de outro jeito, a hora do almoço você já está de outro jeito, no meio da tarde você já está de outro jeito, à noite você já está de outro jeito, e aí eu noto que a coisa de você acreditar que a vida é um ponto fixo já não cabe mais nessa realidade. Então, cada vez mais, a gente está percebendo que, negócio é o seguinte, solta tudo que você chamava de vida até agora,
solta tudo que você chamava de estar acordado ou dormindo e vem experimentar uma coisa diferente. E dentro desse aspecto, eu notei que a habilidade das pessoas de captarem o corpo ou a vibração de outras pessoas amplificou. Então, eu tive a experiência com o Covid-19 e foi uma experiência que mudou a minha história. Eu comecei a ter um estado de presença aonde ficou tudo num grau elevado. Então, do tipo, eu acordava, estava bem, e de repente uma sensação de tristeza. E aí, como a gente conhece as ferramentas de Axis, eu falava assim, nossa, corpo, sério mesmo? Isso é meu? Né? E o que está rolando aqui? Qual que é a consciência que tem aqui? Cara, e era instantâneo o seu estado de presença ser retomado e começar a perceber, e eu me apropriando mais da habilidade do perceber. E isso expandiu ainda mais, inclusive, para os seres sem corpo, sabe? Então, começar a sacar que dentro do meu quarto, onde eu estava no isolamento, eu tinha visitas de pessoas que estavam desencarnando, pessoas que estavam entre, não sabe se sai da moita, né? Aquela coisa, se assume o corpo ou se solta o corpo. E eu comecei a perceber esse nível também. E é aquele momento onde, né, como facilitador também de entidades, eu comecei a notar que inclua mais, Rodrigo, porque tem mais para você. Inclua mais, porque tem mais para você. E essa foi a minha experiência durante o meu período de isolamento no quarto, sabe? E olha, de verdade, Mal, é isso que eu gostaria de trazer de leveza para quem está ouvindo a gente agora, né? A leveza e a diversão é onde você escolhe que ela esteja. Se você escolhe que num período onde tem um monte de gente assustadíssimo, não sabendo como vai ser a evolução, né, de um quadro de Covid ou qualquer outra situação aí de desarmonia corporal, você vê diversão e leveza nisso e você pode sobrecriar com isso e assumir habilidades, aonde a gente nota quanta contribuição quem está mais presente, quem está mais consciente, pode ser para o planeta, sabe? É como se, ao invés da gente se tornar apenas um receptor de sinal, você capta o sinal do que está rolando e você fala, ei, sabia que talvez você também só está replicando um sinal de dor e de sofrimento de outra pessoa? Emite e recebe, e aí né? você... exato, emite e recebe. E aí eu Tu jogava me para a trouxe um lance rede... muito bacana, Rodrigo. fala. Eu tive uma situação com a minha avó, que teve isquemia, ficou internada e tudo. E quando ela estava acamada, as pessoas iam visitar, minha mãe ficava com ela, e ela falava assim, oba, 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 oba. E minha mãe falou, mãe, que você não está falando oba, oba? Ô, minha filha, vocês já estão aqui cuidando de mim, está doendo tanto, que se eu ficar falando ai, 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 não vai ser contribuição. Então eu fico falando oba, oba. Então, trazendo alegria no momento de dor, de tudo mais, ela mesma escolhendo uma outra vibração para contribuir com quem está lá, falando assim, estou passando por tudo isso, mas, opa, o que tem aqui? Oba, 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 oba. Então, nesse momento, muito que se requer é sair desse espaço do sofrimento, do medo, e ir para o espaço de expansão, né? Isso é Sim, sim. importante. É uma escolha, né, Mal? É uma escolha. Então, isso ficou muito evidente para mim, né? E como tudo que chega é um presente, e como o Dan Heer fala no livro dele, sendo você e mudando o mundo, né? Eu comecei a assumir ainda mais essas habilidades, que é o quê? Do reconhecimento da energia de seres que estão num corpo e de seres que já não estão num corpo. Né, que é uma das habilidades que a gente fala muito, né? Você sabe muito bem aí da classe do Conversando com as Entidades, que é Sim. essa coisa da inclusão, né? Aonde você inclui, aonde você não julga a roupa que o indivíduo está, a energia que o indivíduo está. Você simplesmente recebe, percebe, e é você sempre que vai escolher o que vai fazer com aquilo. Aonde muitas vezes a gente ouve, né? Nossa, estou sentindo mal-estar na casa do fulano e tal, e as pessoas ficam só com esse ponto de vista de um diagnóstico, sabe? Então, fiz um diagnóstico de que a energia não está legal.
E aí as pessoas se vitimizam e falam que nunca mais volto nesse lugar. É como se quem estivesse escolhendo aonde a pessoa pode transitar o ir e vir, não é a pessoa, sabe? É como se a energia ou aquela entidade ou a vibração das pessoas naquela casa determinassem aonde a pessoa pode ir ou não pode ir. Isso começa a virar um nível de desempoderamento onde as pessoas acreditam que essa habilidade do perceber que está disponível para todo mundo e está presente para todo mundo, talvez elas só não estejam aware disso, né? Só estejam conscientes disso, a pessoa se encolhendo e se tornando vítima da própria habilidade, o que o corpo começa a entender? Isso me faz mal. Então, ele tende a ir enclausurando ainda mais. Mas é aquele lugar, né? Quem já usou um sapato apertado por muito tempo e tirou o sapato apertado, experimentou um sapato gostoso no pé e volta para um sapato apertado, sabe que ele é apertado, antes ele não sabia. Então, quando nós estamos mais presentes e conscientes, a gente está captando essa área além do corpo físico. Isso é muito bom, isso é expansivo, isso te não é abre um algo novo, sempre espaço. esteve presente, né? E a forma que isso está se apresentando hoje, cada vez mais, em termos de consciência, esse é um grande convite. E com leveza, com alegria, com facilidade nas consciências que surgirem, sempre indo para a pergunta, né? O que está rolando aqui, o que mais é possível, fora de conclusões de que é assim, é desse jeito. Gente, a gente sempre recomenda, vai para a pergunta, que outra possibilidade tem aqui, o que está por baixo disso, né? Essas coisas são Não, é interessantes. maravilhoso, né? Eu falo que a Access lembra que a gente é criança, né? Porque quando a gente é criança, tudo a gente pergunta, né? E as crianças, elas estão num processo de expansão e de conexão, de incluir novas informações, e o que a gente às vezes acaba se esquecendo que um dos caminhos que são utilizados para isso é fazer perguntas, é onde o cérebro ele abre novos caminhos neurais para poder receber novas informações, onde a gente treina mais essas habilidades. E à medida que a gente vai indo para frente, aí não vou perguntar, imagina, não vou perguntar para o Maurício sobre isso, porque o que ele vai pensar de mim sobre isso? Aí pronto, daí você já encolhe, sendo que tinha uma energia ali que você poderia explorar, que você poderia estar mais consciente do que está ali, e você não vai fazer a pergunta, porque você entra no julgamento sobre o que o outro vai achar, sobre o que o outro não vai achar, e assim por diante. E assim é a vida, talvez, aí de várias pessoas que estejam rodando o programa de ser adulto. Porque a criança está tudo bem de perguntar, mas o adulto, olha, presta atenção que você vai perguntar. Eu acho essa parte do adulto bem interessante, pois a gente tinha uma expectativa sobre ser adulto, quando você percebe que você já é adulto, não percebeu, e é muito diferente do que a gente imaginava, né? A gente continua sendo a gente mesmo, algumas situações a gente vai mudando, pois vamos apresentando situações do dia a dia, e nós estamos agora num momento que é muito importante perceber tudo isso, Rodrigo. O que você está trazendo é muita contribuição, pois, gente, vamos, como trouxe aqui a Fabiana, estou com Covid, soube há pouco, estou levando com leveza, e como você disse, tem dias que vem a tristeza, mas podemos levar com leveza. Então, Fabiana está sendo essa diferença. Grato por compartilhar, Fabiana. Isso é muito importante, Sim. né, Rodrigo? Sim, sim. E aí eu começo a notar, Mal, que quanto mais você está presente em você, você identifica o que você escolhe para colher 10 segundos depois, sabe? Então, por exemplo, como a Fabi está falando aqui, você pode captar a tristeza, mas você sabe que você não é aquela tristeza. Então, você sabe que foi uma percepção, feito um rio que está vindo e te traz, às vezes, uma água mais geladinha e sendo segura, você permite que ela siga o caminho dela. E, às vezes, vem uma água mais amena e daí você recebe aquilo. Às vezes, vem uma folha que passa por você, né? Então, essa sensação de que o nosso corpo ele está conectado com esse fluxo gigante de energia que está por aí, é não entrar no aspecto de conclusão. Ai, que água gelada, pronto. Aí você já começa a tem um termo que criar está se usando todo um muito, lugar a que respeito disso. fala sobre isso, fala-se flow, fluir. Sim? Sim. Fluir é não resistir, fluir é deixar ir junto com consciência para saber, assim, percebendo as coisas que estão vindo, as consciências que estão chegando, o que tem ali que você ainda não lidou, que possibilidades você tem que você ainda não tinha considerado, né, Rodrigo? Sim, sim. E isso que é o convite, né? Então, falar assim, o corpo e entidades, né?
Então, o próprio corpo físico ele é uma entidade. Se você torna o seu ponto de vista fixo, como você está trazendo, sobre o que é seu corpo, isso aqui está errado, isso aqui tem que corrigir, isso aqui tem... É como se você saísse do flow, saísse do fluxo natural do presente que o corpo é. Né? Então, o que você trouxe é algo poderoso, né? Que é o quê? Quando você olha teu corpo pela manhã e você dá um bom dia para ele, e você fala, olha, quanta grandiosidade a gente vai viver hoje nessa realidade. Porque o dia que a gente vai viver hoje, você não vai viver mais esse dia, né? Porque daqui a pouco já é amanhã. Então é hoje, sabe? Para experienciar, para que você leve essa grandeza de hoje para multiplicar amanhã, e assim você multiplica amanhã, né? E como nas classes de fundamento a gente fala, né? Que a escolha ela te coloca num caminho onde se abrem possibilidades na sua frente. E cada vez que você escolhe, você faz novas perguntas para que novas possibilidades sejam mostradas para você. Isso é um flow constante, é um fluxo constante, onde a gente não diz, esse é o caminho certo, né? Porque caminho certo também é uma definição, sabe? Você acaba ficando refém desse lugar. E você trouxe essa ideia do rio, né? Do flow do rio. Você nunca toma banho no mesmo rio, né? Assim que se fala. Sim. O rio vai correndo, né? Sim. Eu comento muito com os alunos, com as pessoas que me procuram, quanto que o corpo fala e a gente não percebe. E às vezes eu trago um exemplo assim que a dor de cabeça, muitas vezes, é um aviso de algo no seu corpo. E às vezes a pessoa mascara isso com uma aspirina e não foi para a pergunta. Que alarme é esse? É fígado? Que alarme é esse? É rim? Que alarme é esse? É uma água? Às vezes as coisas são tão simples e você tem situações de consciência. Então, meu filho às vezes chega, pai, estou com dor de cabeça. A gente vai para a pergunta, mas vamos lá, pergunta aí, antes de tomar um remédio. A dor de cabeça está vindo da onde? Você dormiu tarde? Você usou óculos, estava escuro o seu quarto jogando videogame, você bebeu água. A gente vai perguntando até que ele saque aonde ele criou aquilo. Isso é empoderador. E não só a gente vai na primeira coisa que você faz é mascarar as sinapses neurais para desligar o alarme que foi. Peraí, desliga o alarme, mas estava pegando fogo. Não, desliga esse alarme. Você não foi olhar no painel aonde estava pegando fogo. Tem um detector de fumaça num prédio, ele acusou fogo, você desligou o alarme. Meu! Não, é bem isso. E é aquele lugar realmente, né, onde a gente está numa malha, numa realidade, aonde é isso, né? Então quando você desliga o sinal, é como se você dissesse que o que vem de fora é o que vai cuidar de você, né? Então o que vem de fora é que vai curar você. O que vem de fora é o que vai transformar você, né? E isso é o que eu falo, né? O slogan de Axis, empoderando as pessoas a saberem que sabem, você se distancia desse lugar. Então, quando a gente faz perguntas, como você incentiva aí o teu filho, né? E também falo na audiência, é o lugar onde você está disposto a permitir esse fluxo da energia do rio e não concluir, essa água está gelada. Mas, espera aí, o que eu posso criar a partir desse lugar? Quais são as possibilidades aqui? Quais são as sensações de experienciar essa água gelada? Porque pode ser que ela não vá durar para sempre. E daqui a pouco vem uma outra experiência. Então, aproveita e curte esse momento que está rolando que aí. Tem, né? Por ali. Cara, tu falou meu filho, eu lembrei ele aplicando sinfonia em você na classe do Brasil. Cara. E você também, né? Você 14, também, acho que ele tinha 14 anos, 13 para 14 anos naquela época, cara. O bichinho estava todo incomodado lá. Não, você vai ter que aplicar em alguém diferente, não pode ser só seu pai, sua mãe, sua irmã. Aí ele teve que ir para a galera. Encontra seu par, né? Mal, você sabe que a Shannon traz para a gente muito essa coisa, né? Que quando um ser ele está num corpo físico, vivendo uma experiência física e desencarna em virtude de algum trauma, né? Isso está no campo dela, né? Isso fica no campo daquela entidade e que tira a entidade do estado de presença, para ela poder fazer uma escolha do que seria mais grandioso para ela, né? Até na classe do Conversando com as Entidades, a gente vai abrindo esse espaço aí para fazer essas identificações. E esse lugar onde os desencarnes estão acontecendo
com pessoas com falta de ar, pessoas com situação de esgotamento geral, pessoas com medo, né, desencarnando, como é que vai ser a minha família sem mim, sabe? Então, todo esse, aspas, prognóstico que é implantado da experiência com o Covid, é como se as pessoas entrassem nisso e começassem a vibrar a partir desse implante que é colocado, onde, assim, cada ser é um, a experiência desse não vai ser igual àquele, mas parece que tem que colocar todo mundo como se fosse um rebanho, todo mundo que tiver experienciando o Covid vai ser essa desse média, jeito, né, Rodrigo? Tá tão aleatório, né? Que não tem uma regra, é tão aleatório que... Pois é, Mal. E aí, o que eu comecei a notar, né, nos workshops, nas classes, enfim, né, nas lives, as pessoas trazendo essa labilidade emocional, né, que eu estava trazendo lá no início. E quando teve uma semana que eu fiz uma semana inteira, assim, para apresentar um pouco dessas habilidades para as pessoas, vários depoimentos das pessoas dizendo, nossa, caraca, não é que eu deixei de perceber a tristeza, mas hoje eu reconheço que não sou a tristeza, sabe? Não é que eu deixei de perceber uma euforia no ambiente, mas hoje eu sei que não sou eu. Sabe quando a pessoa ela assume a habilidade dela e começa a usar isso para colocar na rede, emitir na rede, ei, se isso está acontecendo para mim, que estou percebendo, também está disponível para você. Né? Daí o Dan fala, se uma única pessoa estiver vibrando algo diferente nessa realidade, isso fica disponível para todo mundo do planeta. Né? E olhar para essa movimentação de condição, né? Ou que as pessoas chamariam de não estabilidade emocional, é um modo da gente começar a reconhecer a nossa habilidade de captar, que você não é aquilo, que você está captando essas marés. Você está, você não é, né? Você está naquele momento, percebe, e eu acho que isso é importante, a gente trazer realmente... muitas vezes as pessoas, assim, eu trago um exemplo nas conversas, assim, muitas vezes você tem aquela pessoa que ele é o palhaço alegre no palco e triste no bastidor. E a pessoa, às vezes, fica se forçando, se tolindo a mostrar algo que ela não está sendo. E aí isso é um esforço tão grande, às vezes ela reconhecer essa sombra, reconhecer esse espaço, seja o primeiro passo para não fingir que não está acontecendo. Ok, está aqui, agora, que porra é essa, né? What the fuck is this, né? Sim. O que está rolando aqui? Vai para a pergunta. Não compra aquilo como real e verdadeiro, internaliza e fala, poxa, já era, não tem jeito. Não, vamos mudar tudo isso. Eu percebo cada dia mais o que você trouxe, o empoderamento das pessoas devido às situações que se apresentam. E hoje, justamente, a gente está justamente no que a gente chama de caos. É nesse caos que a gente vai estar sendo a ferramenta para mudar isso. E se puder ser com facilidade, e se puder ser com leveza, se puder ser com consciência, incluindo e não excluindo a dor, incluindo a tristeza e não excluindo a tristeza. Isso é muito importante, né, Rodrigo? Sim, porque isso é como se a gente estivesse permitindo criar a partir desse lugar, né? O nosso corpo biológico é como se tivesse uma programação de tudo aquilo que, de alguma forma, vai desligar quem você é, ele fica em estado de alerta. Tudo aquilo que vai tirar você de ser você, o que você está escolhendo ser, ele cria barreiras, ele cria situações de alerta, né? Sim. E quando, como você fala, se a gente puder passar por esse momento na facilidade, na alegria e na glória, você não descaracteriza o teu corpo e você também não ignora o que essa realidade está te trazendo como uma nova possibilidade. E o grande lance de incluir é não fingir que não está acontecendo. Isso é muito importante, porque as pessoas falam assim, não está rolando, não quero mexer com isso, deixa quieto. Isso é uma forma também de não ir aonde está pegando fogo, de não ir lá no quarto que acionou o alarme. Então, se você é um grande hotel de moléculas, de células, né? Um grande conglomerado de cooperação, e tem um departamento no seu hotel que não está indo bem, ele acionou um alarme, falou, opa, peraí, ó. E eu brinco com isso, né? É um exemplo que eu uso. Olha, os funcionários mandaram um memorando.
Memorando é a forma técnica simples de avisar. E esse memorando foi uma boca seca. O gerente do hotel não leu o memorando, botou na gaveta e deixou a boca seca lá. Pô, a galera falando, galera, eu tô a fim de água, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abaixo-assinado. Já é um lance maior, abaixo-assinado já vai chegar, além da gerência, vai falar, vamos lá mais para cima, falar com quem não é o gerente, com o outro, vamos mandar um abaixo-assinado. Aí já é dor de cabeça. E se ele não levou em consideração a dor de cabeça, que foi um aviso, aí a galera fez greve geral, aí veio uma pedra nos rins. O cara para e fala, meu, água, porra! Então, esse escutar do começo, essa percepção, onde que está rolando alguma coisa comigo? Sim. Que presença é essa? Que tá, né? Isso é muito interessante, né, Rodrigo? Um sim, sim. Desenha muito isso, né? Sim, e assim, e por exemplo, né, quando a gente falou lá no início da classe de 3 dias de corpo, é exatamente esse lugar onde a pessoa ela está mais perceptiva das habilidades que tem. Exato. Ou do poder que o nosso corpo tem de perceber as coisas, né? Lá no começo, lá no ponto de criação, lá na origem. E aí a coisa vai sendo profilática e vai te trazendo um bem-estar. Então, que vocês fiquem todos atentos a esses sinais leves, esses memorandos, essas mensagens leves, sempre indo para a pergunta, que tem por baixo disso? Que possibilidade eu tenho aqui? Corpo, me mostre, né? Bate um papo com a galera aí, com os funcionários, faz uma reunião semanal, né? Reúne todo mundo, fala, galera, aí eu vim aqui sob nova direção, eu vou fazer um negócio diferente agora, eu fiz uns cursos aí, uns negócios maneiros. Galera, como é que vocês estão? Quem que está demandando atenção prioritária agora? Qual o departamento do meu corpo que requer atenção agora? Aí vai para perguntas, às vezes são coisas tão simples que estão do nosso lado. Hoje eu voltei, foi meu segundo dia de esteira, aí botei aquele fonezinho que você falou. Sim. Aí caminhei, fiz a pergunta para o corpo, que velocidade ele gostaria de ir na esteira? Veio 5. Sem ponto de vista sobre se 5 é muito ou pouco, o corpo queria caminhar assim. Quanto tempo? Veio 1h20. Que é 5, 1h20, vim para cá, tomei meu banho, estou bem. Então, não dói nada, não fico cansado, e o corpo fez o que ele gostou. Então, esse seria o seguir o flow. E a hora que ele quiser correr mais ou não correr, tanto faz, né, cara? Isso... Não, é mara, né? E aí a gente começa a reconhecer, igual você falou, eu perguntei para o corpinho, né? Quanto tempo? Qual velocidade? Eu já tive alguns amigos da área da ciência que perguntaram, que história é essa de perguntar para o corpo ou falar bom dia para o corpo, sabe? Daí eu dou risada, que eu falei, caraca, vamos lá, senta aqui, Cláudia, vamos bater um papo. Você não vai falar com samambaia, você não vai falar com o seu corpo? Pois é, amigo, pois é, né? E aí, esse lugar onde realmente a gente não reconhece que é um veículo incrível que a gente usa para experienciar e viver essa viagem que é estar usa e abusa, né? E esse lugar, não, peraí, se você está acompanhado de alguém, onde você está fazendo uma viagem, vocês vão conversar entre si. Esse lugar vai ser legal para a gente visitar hoje? Vai ser de manhã? Vai ser depois? Daí é exatamente esse lugar, né? É olhar para o corpo como uma entidade, como um parceiro desta viagem. Quando a gente olha para o corpo, né, inclusive em consultório na época, eu nem estava em Access, eu usava muito essa analogia e que faz muito sentido hoje em Access. É o quê? Você está no banco do seu carro, não tenho tempo, mas você está dirigindo, está parado no trânsito, ótimo. Então você vai fazer o seguinte, você vai sentar enquanto você dirige. Você senta no banco do passageiro e você vai bater um papo com você no banco do passageiro. E aí, essa linguagem do tipo assim, você vai olhar quando você parar lá no semáforo e vai olhar assim e vai falar assim, ei, fulano, você vai ficar carregando essa cara emborrada até quando? Ei, fulano, você vai ficar carregando aí essa dor nas costas até quando? O que a gente pode fazer junto aí para dar um upgrade nisso, para mudar essa realidade? Essa coisa da angústia. Você é o maior incentivador de você, né? Você senão você fica criando uma expectativa que alguém vai te dar um empurrão para pegar no tranco, e não tem isso, cara. Só vai pegar. Porque muitas vezes você pede para a pessoa a contribuição para te empurrar e você está com o freio de mão puxado. Enquanto você não soltar o freio de mão, seu veículo não pega no tranco. É isso que eu falo para os alunos. Ei. Se você acredita que sou eu que vou mudar alguma coisa na tua história, eu vou dizer para você, vamos começar de novo? Vamos lá.
que é um ser infinito, tarará, tarará. Tanto que a gente recebe o nome de facilitador, é quem traz facilidade, Exato, apresenta ferramentas para que cada um escolha o que escolhe no momento que for uma contribuição. Né? Não, exato. E, às vezes, a experiência, né? Teve uma aluna uma vez, que eu estava dando uma classe de 3 dias de corpo, e aí ela falou assim, Rodrigo, é estranho eu estar neste lugar. É estranho eu estar. Eu falei assim, não, tudo bem, mas você gostaria de sair? Que ela dizia que ela sentia pouco espaço, sabe, de vida, como se ela percebesse que podia mais, mas ela estava restrita, né? E aí, perguntas, né? Porque é uma conclusão, eu tenho que sair desse espaço. Olha só, né? O quanto muita gente que chega com essa sensação... Exato, chegam nessa sensação de que está com pouco espaço e conclui que tenho que sair daqui, porque o lugar de pouco espaço não é um bom lugar. Pronto, definição, conclusão e assim por diante. E aí, no meio da classe, eu joguei lá para ela, olha, pergunta para o seu corpo, ele está aprendendo alguma coisa neste espaço? E ela saiu um sorrisinho assim de canto. Eu falei, tá, né, safadinha? Tá, safadinha. Eu sei que você está aprendendo aí alguma coisa. E por quê? É aquele lugar onde, muitas vezes, a gente compra pontos de vista sobre o que é consciência. E, detalhe, né? Consciência sempre vai incluir novas informações. Mesmo que você esteja captando que tem pouco espaço, pare e pergunte, o que tem para mim aqui? Tem algo para mim aqui? Corpinho, você está aprendendo algo neste lugar? Teve um aluno que me perguntou assim, né? Rodrigo, mas você fala tanto sobre corpo, você é um facilitador aí de 3 dias de corpo e tal, e como é que você caiu nessa enrascada do Covid? Eu falei assim, porque primeiro, eu não tenho ponto de vista que isso é uma enrascada. Eu tenho o seguinte ponto de vista, tudo que estiver chegando é algo que vai acrescentar a mim para eu escolher. Ok, o que tem aqui? O que eu posso aprender aqui? O que eu posso criar a partir desse lugar? E eu sei o quanto eu pude ser um parceiro para o planeta nessa realidade, sem um ponto de vista de que isso foi ruim ou foi bom. Porque senão, daí eu devolvi para ele a pergunta, quantos lugares você acaba se diminuindo para sucumbir ao seu ponto de vista que você não pode pegar o Covid. Então, quanta não expansão você acaba ficando porque você não pode, você não deve. Eu falei, olha, você está vendo? Quando a gente está com ponto de vista fixo, a gente tende a ir criando cada vez menos espaço para a gente. Se você está disposto a qualquer coisa, não tem o que seja bom, o que seja ruim. Tem a ver a experiência que você está vivendo e como você cria a partir dessa experiência. E você, né, seguiu os seus protocolos, fez tudo direitinho. Tudo direito, não, tudo. Tipo assim, corpo, nós nos respeitamos, nós sabíamos, estava tudo certo. Se isso acontece, é porque tem algo grandioso aí, né? Acontecendo, algo em movimento aí, que a gente pode ser uma contribuição para essa realidade. Esse lugar, sabe, Maurício, é um lugar de tanta liberdade e de tanta leveza que abre um espaço onde você pode ser um farol para as pessoas pararem de usar o medo das coisas. Agora é medo da história do Covid, mas antes era medo de quê? Era medo da febre amarela? Antes era medo de quê? Medo de não ter dinheiro? Era medo de quê? Então, só estar presente, se a gente não está trocando... Uma indústria do medo, né, que a gente fala. A indústria do medo, que, como você comentou, daquela rádio, que emite mais, e o sinal vai quicando, e vai amplificando, e vai chegando mais. Esses dias eu atendi minha mãe, que assistiu umas coisas interessantes na televisão, comprou as notícias interessantes, e começou, e me ligou cheia de conversa. Não, porque isso, que aquilo, e falou. Eu falei, olha, mãe, vou te dar 10 minutos para a senhora falar. Passou os 10 minutos, falei, agora, com licença, eu não estou aqui para escutar isso, eu não assisto televisão, não estou nessa vibração. Agora, eu já te atendi em outros momentos com relação a isso, mas se a senhora quiser continuar, sim, é uma escolha sua. Aí ela, você pode me atender de novo? Eu falei, bom, agora que você pediu, eu te atendo. Eu não atendo ela se ela não pedir, ela vai ficar remoendo historinha, passando mal. Quanto tempo? É minha permissão com ela, que não pode vir de mim oferecer. Aí, quando ela escolheu, eu fui lá,
sessãozinha básica, pacotinho completo. Nossa, que leveza, que delícia. Quase teve um orgasmo, a mãezinha lá. Ai, que delícia. Tô mais leve, dormi bem. Amanhã vamos passear, vamos sair de carro. Pronto, Pô, com seus 80 anos, fui dar um passeio de pronto. carro, saiu de casa, máscara, tudo certinho, sabe? Mas é uma escolha, né, Rodrigo? É uma escolha, cara. E você sabe, Mal, que isso é tão legal que quando em casa começa a rolar, nossa, você viu quantas mortes? Nossa, você viu não sei o quê? Assim, ó, começa a entrar nessa vibe, eu falo assim, olha, para cada uma dessas que você está trazendo, que é verdade, tá? Isso que É tá coisa que fato, você ouviu, é verdade? Eu fato. vou pedir para que você me traga 3 coisas novas. Senão, você nem vem contar isso para mim. Porque, detalhe, primeiro, quando você conta uma, você vai jogar uma outra para anular isso daqui, tá? E daí você joga uma terceira para você perceber que existem outras coisas acontecendo no planeta que não só isso. Pois é, Né? Eu Rodrigo. tive... Qual a energia de um bebezinho nascendo saudável no colo da mãe amamentando? Também tem essa rádio, né? O primeiro beijo de um namorado, várias situações assim. Tem movimentos alegres e felizes, são rádios que também estão tocando por aqui, mas quem escolhe sintonizar? Se você sintoniza naquela rádio, você é emissor e receptor. No que você sintonizou, você começou a emitir. Quanto Sim. mais a gente sintoniza na rádio, alegria, facilidade, glória, mais você começa a retransmitir isso. E aí começa a mudar. Esse é um espaço delicioso de, como eu trouxe aquele da minha avó resolveu, decidiu colocar o oba-oba para ficar mais leve para todo mundo. Então, ela transmutou aquela dor, ficou mais leve para ela e para quem estava perto dela. Então, hoje, que contribuição a gente pode ser para as pessoas que estão com Covid, que estão internadas? Amor. É vibrar para essa pessoa bem Sim. querer, é perceber que ela está ali e não, oh meu Deus, o que vai acontecer? Não é contribuição nenhuma. Assim como o luto, né, Rodrigo? O luto também não é muita contribuição no meu assim, perceber. É um respeito mais que, assim, no México, o luto é festa. Pois é. Então, nesse No momento, Japão, como lidar no com o Japão, luto de idem, quem né? já foi? Então, como seria você estarem diariamente exercitando essa gratidão pelo tempo que tem com as pessoas, diariamente exercitando o seu espaço de conectar com rádios para transmitir essas imagens, essas mensagens e esse espaço de contribuição que se requer agora, com leveza, facilidade? É o que nós viemos fazer aqui, trazer mais leveza para as pessoas. Até, né, a gente começa a ver aí vários canais que estão olhando, né? Se a gente pega, para quem gosta dessa coisa da física, né? Eu gosto, né? Por exemplo, quando a gente pega aí a frequência de Schumann, que é uma captação com várias antenas Eu espalhadas. acompanho, eu tenho um gráfico no Facebook que eu vejo diariamente, é muito legal É isso. lindo, eu acho muito legal e que mostra para gente que tudo é um aspecto vibratório, né? Então você pode escolher. Ao mesmo tempo que tem a notícia que está chegando da quantidade de mortes, existem notícias que às vezes não estão sendo veiculadas pela mídia de quantos nascimentos incríveis aconteceram, né? De quantas situações incríveis Quantas aconteceram. mágicas, pessoas se curando. Nós temos acesso a essas mágicas, a esses milagres, essas possibilidades, diariamente no que nós estamos envolvidos com esse espaço. E a gente recebe um depoimento, pô, alegra tanto a gente, quando a gente recebe um aluno, cara, minha vida mudou, o negócio está diferente, aquilo virou, estou mais leve. Isso é uma outra rádio que a gente está vibrando e sendo esse convite para que mais pessoas venham para esse espaço, não fingindo que o outro não está acontecendo, é percebendo o outro e mudando isso com mais facilidade, né? Sim, sim, é o acolhimento, né, Mal? Que é a Sim. inclusão, né? Quanto mais eu incluo, mais eu posso contribuir. Não se trata de compaixão, não se trata daquela história de você entrar na mesma vibração do indivíduo. Trata-se de você poder ser uma contribuição naquela hora, né? Então, como o planeta ele tem a gente tem percebido, né, uma onda dessa coisa. O que vai ser depois dessa história toda que a gente está vivendo, né? Quando a gente vai voltar a ser como antes? Né? Eu costumo falar, mas volta. Caraca, depois que você viu, não tem como desver, sabe? Um negócio assim. Não tem como desver, você viu, tá visto, né? Tornou-se Então, consciente, né? Estava na inconsciência, acessou a consciência. Eu já ouvi falar de uma técnica bem interessante que acessa a consciência. Pois é, eu também vou falar no tal de
access, né? Como dizem. Access consciousness. Pois é. E aí, Maurício, eu começo a notar o quanto, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo a gente agora aqui, a fazer esse bate-papo descontraído, podem se permitir a experienciar diferente o que vem experienciando na vida, né? O que você poderia se permitir? É um sabor diferente? É uma textura diferente? É você pegar um solzinho diferente? Sabe? Qual o movimento que você vai fazer? Vai ser 5 quilômetros por hora numa esteira? Ou vai ser uma caminhada leve? Ou vai ser algo com um mais puxado? Qual é a experiência que você pode se permitir para lembrar cada vez mais o teu corpo que está disponível? Se a gente faz sempre uma rotina, sempre igual, mesmo horário, do mesmo jeito, a gente tende a entrar num fluxo de previsibilidade onde você vai diminuindo o seu sinal de perceber e captar coisas diferentes. Então, e se toda essa onda que a gente está rolando agora, né, de isolamento social, fosse um chacoalhão de todo o planeta para que você se lembre que existem jeitos diferentes de viver, de experienciar, de estar em casa e criar novas possibilidades. Quantos e quantos escritórios não permitiam que as pessoas fizessem um home office e que, de repente, agora começa a perceber que existe uma outra possibilidade de criar, né? Onde o seu funcionário ele está ali, ele está criando a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro jeito. Então, o quanto essa onda está trazendo junto com a gente, não só o que o povo está rotulando como desgraça, como é o fim dos tempos, etc., mas também está chegando uma onda de mudança, de captação e de possibilidade diferente. Então, esse é a mensagem, sabe, que eu gostaria de deixar para vocês aí. O teu corpo, ele é uma entidade. Converse com o seu corpo, esteja presente com o teu parceiro. Pergunte a ele se ele gostaria de fazer 10 minutinhos olhando para nada, sabe? Olha, é um pouquinho de sofá que você quer agora? Ah, não, olha só que curioso, achava que era para descansar um pouquinho o corpo, mas eu vou descansar andando, sabe? Então, sem ter um ponto de vista que descansar ou nutrir o seu corpo meditar não é do mesmo ficar jeito. Sobre meditar, se meditar na rodoviária. Você está lá na rodoviária, você pode meditar. Pode meditar caminhando, dirigindo. É um espaço de consciência de inclusão, né? Sim, total. E observar, Maurício, para quem estiver ouvindo a gente, né? Observar o que você está captando esteja sempre em comunhão com o teu querido corpo. E perguntar, isso aqui está me nutrindo? Isso que eu estou captando está criando mais consciência? Isso que eu estou percebendo aqui é algo que expande ainda mais possibilidades, mais consciência? Ah, que incrível! Como pode melhorar ainda mais isso daqui? Ah, perguntou, puxa, né? Não, nesse exato momento não está fazendo sentido. Lembre-se, você está num fluxo. Permita que isso siga o caminho. Daqui a pouco está chegando uma coisa nova para você. Então, se você estiver ouvindo e está no isolamento por, sei lá, por um Covid, ou se você tem alguém nesse exato momento que você está cuidando, ou se não tem ninguém na tua casa que esteja nessa situação e você tem percebido que você tem oscilado no seu estado de humor, esteja presente com isso, não tem que fazer absolutamente nada com isso se você não escolher. É só escolher, ok, isso que está chegando aqui para mim, é algo para eu dar uma atenção ou é só para eu estar presente do que está acontecendo nesse planeta? E talvez só o fato de você permitir que isso siga o caminho, você começa a disparar na rede outras pessoas a se lembrarem de fazer o mesmo, que é o quê? Permita que você esteja presente, aware dessa informação, consciente dessa sua informação e permita que isso siga o trajeto, né? Que aquela energia siga. Né? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. Você é perfeito, você é lindo do jeito que você é incrível do jeito que você é. Olha, não tem nada de errado com você.
a não ser que você escolha que tenha, a não ser que você tranque dentro de você coisas que não te nutram, coisas que não te expandam. É você que escolhe. Lembre-se disso. Você quer abrir para perguntas? Pode ser, pode ser. Nós Se temos aí alguém... mais uns minutinhos, uns 5 minutinhos aí. Sim, Pessoal, se vocês sabem alguém... levantar a mãozinha, quem quiser fazer perguntas, ou... É, Deixa eu liberar aqui o áudio para vocês, se vocês quiserem, mais um de cada vez. Deixa eu ver aqui. sim. Quem escolher Pronto. pode até escrever no chat, que eu posso ler, ou se quiser Também é. Se escolher quiser, o áudio falar. está liberado também para abrir uma pergunta aí para o Rodrigo. Ótimo. Enquanto isso, a gente vai Temos... falando. Vai Ótimo, ficar sim. falando Ah, não, enquanto pode isso. continuar. Pode continuar, sim. É, o, o, é, sabe uma coisa que eu tenho visto, Maurício? As pessoas começarem a perceber que família, né, como a maioria das pessoas estão dentro de casa, né, num convívio muito maior, é como se estivesse mexendo tanto nessa estrutura para que ela não seja mais uma estrutura, mas que ela seja leve, aonde a gente pode olhar para as pessoas que estão ali, reconhecer o diferente que ele é e a importância que ele é nesse núcleo, e não mais que ele seja do jeito que eu quero que ele seja. Né? Mas quanta consciência hoje no ambiente familiar, as pessoas que estão... Provavelmente você que está ouvindo o podcast, né, já há algum tempo, de outros entrevistados aqui, sabe do que eu estou falando. A gente poder respeitar a escolha que o outro faz e incluí-lo na beleza da diferença que ele é, e não no julgamento de como ele deveria se encaixar. Olha, temos uma pergunta, Oba. Fabi, vamos lá. Rodrigo, estou ajudando muitas pessoas com Covid e dando apoio. O que sugere mais para que fiquem mais presentes e não tão preocupados? Bom, acho que aí a palavra já diz tudo, né? Preocupação significa não ocupar-se de verdade. Eu estou projetando uma possibilidade da coisa, que a gente chama isso de projeção e expectativa. Né? Então, a minha sugestão, Fabiana, é o quê? A pessoa começar a reconhecer a grandeza que já está disponível para ela. Sim. Com coisas muito simples, Fabiana, muito simples. Talvez na hora do banho, a pessoa reconhecer a água que corre o corpo dela. Ela reconhecer a água. Na hora que ela vai respirar, ela reconhecer a abundância que está disponível no planeta Terra, aonde num simples gesto, um gesto que às vezes a gente nem está presente com ele, né, que nós somos presenteados pelo corpo, que ele fala assim, vai se divertir um pouco mais, deixa que eu cuido disso para você. Só o fato de você estar presente numa respiração, reconhecendo que a Terra está nos presenteando, que os espíritos da natureza estão nos presenteando com essa incrível criação, e você está ali, olha, gratidão por esse ar, gratidão por essa água, gratidão, células, por estarem aqui. Quando você traz a pessoa, nem que seja por um minuto, tá? Nem que seja por um minuto, por um piscar de olhos, onde ela está presente com ela já começa a perceber o que a nutre e não a que desnutre. Né? Quanto mais a gente mostra o que está disponível, eu não preciso dizer para uma pessoa que está preocupada se ela está errada ou ela está certa. Ela vai fazer a escolha dela do que a nutre, do que a alavanca para criar uma vida mais grandiosa. Apontar o dedo e dizer, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo outro, é como se você estivesse no julgamento da escolha que ela está fazendo. E se a gente pudesse abrir possibilidade? Olha, você já prestou atenção na Lua hoje? Caraca, você já prestou atenção nisso? Sabe, você mostrar elementos, é como se você estivesse disponibilizando na prateleira dela possibilidades diferentes, e ela vai escolher o que fazer com aquilo. Exatamente. Gratidão, Rodrigo, é isso mesmo, cara. Então, gente, isso aí, vamos compartilhar mais desse flow energético, desse fluxo de contribuição, bater mais papo com a gente mesmo, isso é bem bacana. A Fran falou mais alguma coisinha aqui antes da gente fechar, vamos ver. Olha aí. Hoje, no momento da consciência, o Rodrigo fez uma respiração sentindo ar, foi sensacional.
a questão da abundância e o ar no corpo. Sim, Fran, porque é lindo a gente começar a reconhecer que tudo está disponível, sabe? Esse programa de que a gente tem que fazer esforço para alguma coisa está escondendo a escassez que me falta, então eu tenho que correr atrás disso. E não é esse lugar. Quando a gente começa a reconhecer que tudo simplesmente a gente se nutre com facilidade, alegria. Lembrando que o ar você está ingerindo moléculas, né? Moléculas de oxigênio, moléculas de hidrogênio, água e um monte de outras coisas. É uma forma de receber também. E como seria receber isso reconhecendo isso? Gratidão, Rodrigo. Obrigadão. Qualquer hora a gente se encontra aí. Opa, não tenho dúvida, mais uma vez, gratidão a toda a egrégora Access Consciousness pela contribuição mundial que tem sido para trazer mais consciência para o planeta, né? Então, gratidão também, Maurício, por dedicar, né, esse tempo aqui, a estar aqui com a gente. E eu também agradeço o meu corpinho por estar aqui, por me presentear com a presença de vocês, com a energia de vocês. Gratidão. Abraço, gente. Boa semana. Se divirtam. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente.